Então, como tu pode ver, eu estou num cenário diferente hoje. Isso porque eu e a Sara a gente veio para a Itália passar uma semana de férias, tá? Então, a gente não queria ficar sem postar. A gente continua trabalhando no canal daqui. Ontem a Sara ficou até as 2 da madrugada editando o vídeo que vocês vão ver na próxima segunda-feira. Então, quando assistir, não deixe de deixar o like. E hoje eu queria responder perguntas para vocês, né? Então, ao invés de a gente estar reagindo a algum artigo técnico, eu quero focar nas dúvidas de vocês. Depois eu mostro um pouquinho aqui como que é a região, mas vamos para a primeira pergunta. Lucas, enquanto aprendia os fundamentos, né, qual a parte que achou mais difícil? E eu lembro de passar muito trabalho, cara, quando eu estava na faculdade aprendendo estrutura de dados. Assim, eu aprendi os fundamentos na faculdade, porque eu comecei a programar com 12 anos, comecei com Visual Basic, depois eu fui para PHP, eu já criava sites, já fazia freela quando eu entrei na faculdade, só que eu não tinha base, eu não tinha os fundamentos. E eu não tinha um porquê estudar por conta própria esses fundamentos, né? Então eu fui aprender sobre heap, sobre grafos, sobre pilhas, qual a diferença de uma pilha, de uma fila. Eu fui aprender isso na faculdade, tá? Na época a informação não era tanto assim na internet, mas hoje em dia tu consegue aprender esses fundamentos sem estar na faculdade. Mas eu lembro que eu passei trabalho para aprender estrutura de dados. Isso que eu já trabalhava, como eu falei, há um ano mais ou menos como programador web PHP. Só que na prática eu só usava listas, eu só usava tipo arrays, tá ligado? Eu pegava uma informação na base de dados, fazia alguma coisa com ela para listar na tela. Era basicamente o que eu fazia. Então eu não tinha esse fundamento. E para mim foi mega importante eu ter essa base de estrutura de dados quando eu comecei a tentar resolver problemas maiores. E isso ficou bem nítido, por exemplo, quando eu comecei a estudar resolução de algoritmos de nível intermediário e avançado para aplicar para vagas na gringa, por exemplo. Porque estrutura de dados meio que anda junto com a tua lógica, né, da programação. Então, quando tu vai resolver um algoritmo, tu precisa ter munição. E uma dessas munições é a estrutura de dados. Então, sem entender bem estrutura de dados, tu não vai conseguir evoluir nas outras questões da área, tá bom? Próxima pergunta aqui. Qual o principal para uma pessoa que está entrando na área aprender? Eu acho que assim, cara, tem diversos roadmaps aí na internet, tá ligado? Então eu te dizer assim, aprende isso, depois isso, tipo, montar um plano de estudos, acho que vai ficar muito repetitivo. Tu consegue aí até procurar um curso na internet, um curso completo, ou uma faculdade, olhar a grade curricular da faculdade, e tu montar o teu plano de estudos, casando isso, né, com um roadmap que tu acha num repositório do GitHub. Então eu não vou ser repetitivo e falar disso. Mas assim, na minha opinião, o principal sempre vai ser tu aplicar isso em um problema real, tá ligado? Tipo, pode ser um problema teu, pode ser um problema de alguém da tua família, mas tu tem que aplicar em um problema tudo que tu tá aprendendo. E depois tu vai sentir que, na verdade, o teu plano de estudos vai começar a ficar de lado, porque tu vai começar a resolver esse problema e tu vai descobrir coisas que tu ainda não sabe, que tu precisaria saber, através desse mini projeto, digamos. E aí tu vai começar a modificar o teu plano de estudos para algo mais real. A minha dica é, quando isso acontecer, não esquece de estudar os fundamentos. Então mantenha um plano de estudos para os fundamentos, mas também coloque em prática em um projeto real para te descobrir o que mais pode aprender que seja útil na prática, né, digamos assim, no dia a dia. Mas o principal, assim, o primeiro passo é aprender a resolver problemas de forma sistemática, cara. Eu acho que isso é uma grande dificuldade das pessoas, junto com a interpretação de texto, é olhar um problema ou ler um requisito que alguém escreveu de um problema e não conseguir transformar aquilo em código, não conseguir nem transformar aquilo em algo sistemático, que seria quebrar, né, em pequenas partes as informações, ver como que os dados vão ser processados, quais são até mesmo os dados, né? Próxima pergunta aqui é como ser mais independente da inteligência artificial para pesquisar e aprender. Eu achei muito louco essa pergunta, cara, porque é incrível, né? Há 2 anos atrás a gente não tinha essas dúvidas, tipo, como é que eu paro de usar a inteligência artificial? E é engraçado porque eu lembro que quando eu comecei, a mesma pergunta era feita com o Google, tá ligado? Será que tu é mesmo um programador se tu precisa buscar tudo no Google antes de escrever o teu código? A gente tinha esses debates e agora o Google foi substituído pela IA, né? Assim, nesses debates de eu sou mesmo um programador se eu uso muito. E eu uso muito mais o GPT-4 do que o Google, bem honesto contigo.
Só que a diferença eu vejo, assim, porque eu trabalho desde 2007 na área, né? Então eu tenho contexto sobre diversas tecnologias. Eu já fui dev back-end, eu já fui dev web front-end, agora eu sou dev mobile, já tive que subir meu próprio servidor. Então eu tenho um contexto de muitas coisas, eu tenho, digamos assim, uma base de arquitetura e tal. Então quando a IA começa a me dar uma dica ali, ou começa a me explicar algo que eu ainda não sei profundamente, eu consigo sacar se ela tá me levando para um lugar meio estranho, tá ligado? Ou se ela tá ali delirando. No meu caso, eu uso muito a IA como um suporte de conhecimento. Vou te dar uma dica bem prática. Imagina assim, tu aprende sobre HIP no Google, né? Tá estudando estruturas de dados, tu aprende sobre HIP. Aí tu pega e resolve um problema, um algoritmo, usando HIP. Aí depois tu vai pro Google e tu aprende Q. Aí tu resolve um problema, um algoritmo com Q. Então, tu já implementou na prática essas duas estruturas de dados, mas ainda está meio confuso na tua cabeça qual que é a diferença delas. Aí tu pode perguntar para a IA, IA, me explica qual que é a diferença de um heap e de uma queue. Aí ela vai te dizer. Aí agora, como tu já usou na prática, tu vai conseguir sacar, tá ligado? Se ela tá te dizendo a resposta certa ou não. Provavelmente ela vai te dizer a resposta certa, porque isso são fundamentos que não mudam há décadas, né? Então essa informação ela tem. Então vai ficar muito fácil tu confiar. Mesmo que ela te dê a informação errada e tu vai sacar que tá errado porque tu já usou na prática, tu vai reforçar o teu conhecimento. Então é dessa forma que eu recomendo vocês usarem a IA. Próxima pergunta, na carteira de trabalho está técnico de tecnologia, mas eu posso colocar desenvolvedor X no currículo? Sim, cara, tu pode, e não só isso, tá? Tu não precisa, por exemplo, colocar júnior. Então, se tá lá na lista de desenvolvimento de sistemas, se tá técnico de tecnologia, tu pode botar no teu currículo desenvolvedor, programador web, desenvolvedor mobile, desenvolvedor Android, pode colocar a stack que tu está utilizando na descrição. Tu não precisa necessariamente colocar só o teu cargo que está na carteira de trabalho, tá ligado? Claro, se tu tiver, de fato, né, trabalhando como programador. Próxima pergunta. Ainda vale a pena estudar programação? Estou em dúvida entre isso e medicina. Bom, são duas profissões, cara. São duas profissões tão diferentes, assim, ó. Tanto em afinidade, tá ligado? Quanto em rotina de trabalho. Eu vou te dar um exemplo bem direto, tá? Quando eu comecei a optar por programação, na verdade, eu não optei por programação por conta de uma carreira, né? Eu comecei a programar antes de ver programação como carreira. Mas eu nunca imaginei que programação fosse ser a carreira que poderia sei lá, me levar para o exterior. E não só isso, me possibilitar trabalhar remoto, me possibilitar viajar, pegar 5 dias de folga e trabalhar outros 5 dias remotamente. Então, é uma rotina de trabalho, é um estilo de trabalho que uma medicina não vai te dar, tá ligado? Então, tu se formado em medicina no Brasil, para te se mudar para um outro país, validar esse teu diploma, talvez aprender uma nova língua para atender um paciente que está precisando de um contato humano ali numa nova língua que tu não domina, cara, as barreiras são muito maiores do que tu aprender programação, que a linguagem que a gente usa é a linguagem que tu escolher aí, né, para trabalhar, e ela é usada em todo mundo, né? Então, assim, cara, é bem distinto. O que eu poderia te dizer é como é que tu te imagina? Como que tu imagina a tua vida? A tua rotina? E aí eu acho que tu vai ter a resposta, tá? Mas não delegue isso pra mim, por favor, cara. Até porque, né, enfim, não cabe a mim decidir a tua vida. O que preciso saber para ter certeza que tem o domínio de programação orientada a objetos? Eu acho que tu tem que aprender heranças, né? Tudo sobre herança, genéricos e tal. Aí tu tem que resolver os problemas com herança, depois tu tem que refatorar, remover as heranças e usar a composição. No momento que tu entender o que eu tô te falando aqui, tu sacou o que eu quero dizer, tu já começou a ter o domínio, tu tá no caminho certo. Tu já teve problemas com estagnação durante os estudos ou até em projetos pessoais? Essa é uma ótima pergunta, assim. Normalmente, tá, o meu momento de estagnação veio com a falta de desafios no projeto. E a minha dica para te evitar isso, né, é não esperar alguém te dar mais responsabilidade. Tu tem que propor algo, tem que propor uma mudança no projeto, tem que assumir uma responsabilidade que não foi te dada, talvez. E aí tu se autodesafia. E aí tu sai da estagnação. Tu pode fracassar, tá ligado? Talvez as chances de fracassar sejam grandes. Não conseguir colocar o projeto no ar ou o projeto não dar o resultado que tu prometeu. Só que tu não vai estar estagnado, porque tu vai ter aprendido algo nessa jornada aí. Vamos lá, última pergunta. Vejo umas pessoas falando que é um inferno essa área, que queria mudar, mas continua. Por que isso acontece?
Cara, essa é a melhor pergunta que eu recebi hoje, porque é o seguinte, tem grandes chances dessa pessoa mudar de área e continuar reclamando, tá? Então, cuida bem, meu, porque tem uma coisa que eu aprendi é que tu é a média das 5 pessoas que te rodeiam. Então, tenta te certificar que essas pessoas são corretas, tá ligado? Tem um mindset correto, um mindset de crescimento. Não ficam só reclamando, tá ligado? Pergunta extra rapidinho. Eu abro Code Wars e não consigo fazer o básico de algoritmos. Tô puto com isso. Meu, tenta resolver os problemas no papel antes de ir pro código. E para aprender, tenta fazer ao contrário. Vê a solução de um problema no código e tenta desenhar ela num quadro branco, num papel, uma caneta. Desenha a lógica daquele código. E aí depois tu vai conseguir aplicar o inverso. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas lá no Instagram. Se tu não me segue ainda no Instagram, segue lá, é Lucas Montano, e talvez na próxima tua pergunta seja selecionada. Valeu! Agora, deixa eu te mostrar onde é que a gente tá aqui, ó. Ali é a gôndola que a gente pega para subir para fazer snowboard. E te liga, começou a nevar, meu. Isso quer dizer que hoje a neve vai estar bem fofinha.